Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Bate-Papo. Iremos falar nesse vídeo sobre fé, ter fé para conquistar os nossos objetivos. Ter fé religiosa para aqueles que acreditam em Deus é a fé que Deus te dá para acreditar nele, para crer que Ele é capaz de te ajudar, te impulsionar, te alavancar, seja na alegria, na tristeza, na dor, né? E ter a fé em você mesmo, que você tem seus objetivos, a sua força maior, a sua força interior, na sua alma, conquistando os seus objetivos, conquistando, né, a força para continuar, para vencer na saúde, na tristeza, né, na dor, na felicidade e assim por diante. Mas muitas das vezes confundimos fé com positividade. Positividade é quando você pensa assim: eu consigo fazer isso, eu vou fazer isso, mas você mensura de que ponto que você parte até que ponto que você quer chegar, e principalmente você sabe o que é que você vai ter que fazer, lutar, conquistar, né? A positividade é quando você sabe realmente o caminho que você tem que trilhar para chegar até lá. Muitas das vezes só depende de um esforço seu, uma ajudinha, uma mãozinha, mas você sabe que tem a capacidade humana de chegar até lá, né? E o oposto é a negatividade. Quando você sabe que tem que fazer, mas algo te deixa para baixo, um conselho negativo te desanima, você não está com muita vontade, você vai até na metade, mas senta e volta, para e não continua, né? E você não quer enxergar aquilo, quer deixar para lá. Então é ser negativo ou ser positivo, muitas das vezes confundido com fé, tá certo? Aquelas pessoas negativas que muitas das vezes alguém fala assim: eu vou visitar alguém no hospital, fulano, nossos amigos, vamos lá. Eu já perdi uns 3 parentes com isso. É complicado quando isso daí acontece, hein? Mas olha, o carro que eu comprei, nossa, esse carro aí é perigoso, hein? Ele sai fácil da rodovia, ele quebra, é caro as peças, nossa, o financiamento dele é uma fortuna. E o IPVA então? Tá certo, né? Agora, a pessoa positiva é igual eu falei, ela sempre tem na mentalidade dela que ela é capaz, que ela vai conseguir, ela vê a vida da melhor forma possível, né? Mas ela enxerga os pontos que ela tem que partir e que ela tem que chegar. O negativo nem quer enxergar isso e ainda fala mal, tentando desanimar o próximo. Agora a fé é você olhar para o céu e tentar saber quem criou tudo isso, e acreditar nele e saber que ele te criou e tem força maior para te ajudar. Aqueles que acreditam em Deus têm a fé dada por Deus. Você tem a sua vida, você tem a sua positividade, você sabe que você é capaz, você sabe de que ponto até que ponto você tem que ir, mas você acredita naquilo que não existe e naquilo que você não vê, mas você sabe que existe e você sabe que Ele um dia irá te ajudar, que essa força maior é capaz de te pegar e te alavancar, sarar, curar as suas enfermidades, dar força para você continuar até o seu último suspiro, né? Em Hebreus, na Bíblia, para quem é cristão, é o livro que mais fala de fé, porque em testemunhos, em provas de pessoas que testemunharam a fé, praticaram a fé e tiveram laços direto com o Criador do universo, com Deus, né? Laços com a fé, raizando, acreditando e provando a si mesmo e para Deus que tudo é possível quando tem fé. Não adianta para você que é cristão, falar assim: eu tenho comunhão com Deus, mas você não pratica a fé. A fé é quando você não vê, mas você crê, você sabe que aquilo é capaz de acontecer.
Você sabe que tem uma força maior, o seu Criador, que Ele é capaz de te dar essa força e te alavancar. E principalmente você sabe praticar a paciência de esperar. Você sabe praticar a essência da paciência em crer que aquilo um dia vai acontecer e acreditar que está na mão de Deus e dar tempo ao tempo, nunca fraquejar na fé. Qual que é o oposto da fé? É a dúvida. Temos que ter dúvida, sim, pelo lado positivo, pelo lado negativo, né? Da positividade e da negatividade. Temos que ter, isso é natural do ser humano. A fé, a crença é natural do ser humano, mas a fé religiosa dada por Deus é a crença em Deus, né? Para quem é cristão. Mas a fé é do ser humano, né? Você acreditar naquilo, aquilo pode dar certo com a positividade, aquilo pode não dar certo com a negatividade, né? Isso é uma defesa do ser humano. A dúvida é o oposto da fé. Eu creio, eu acredito que isso vai dar certo. Mas será? Será que pode dar certo? Ou não pode dar certo? É o seu ponto de vista, é a essência que está dentro de você, conforme você enxerga, conforme você sente, conforme você quer para você, né? Você tem uma doença, uma enfermidade cruel dentro do teu corpo, te consumindo, e você olha para você mesmo e como que você encara isso, né? Eu quero viver cada minuto como se fosse o último, eu quero viver como se eu tivesse a plena saúde, né? Aí você começa a acreditar que tudo é possível, que você tem a cura, que você está saudável, que você tem a capacidade de se libertar, de se livrar, de se limpar dessa enfermidade, né? E você vive feliz e plenamente até seus últimos minutos. Todos nós iremos ter os nossos últimos minutos de vida. Ninguém nasceu para ser permanente nesse mundo. Ninguém vai viver para renascer aqui mesmo. Vamos partir para outro lugar, né? Conforme a crença de cada um. Mesmo se, para quem crê na reencarnação, tem que partir daqui para reviver novamente, para nascer novamente de outra forma e assim por diante. Não vou entrar em religiões, porque vai fugir do foco do meu assunto. Mas para entender que temos que partir um dia desse mundo, né? Então você tem que acreditar que a sua essência é nesse momento que você está vivendo, a sua crença é aqui. Muitos que praticaram a fé ao extremo mesmo de acreditar que aquilo iria acontecer e que ele tinha que se preparar para quando aquilo acontecesse, ele teve que, todo o momento, todo o trabalho, todo o passo, toda a paciência, toda a crença dele, toda a fé. Houve dúvida, mas ele firmou a fé, porque a fé dele foi maior. Mas muitos deles não viram o resultado do que ele tanto almejava, do que tanto ele creu, do que tanto ele esperou acontecer. Muitos não viram, mas creram e foram felizes nos seus objetivos, nas suas conquistas, nos seus trabalhos e principalmente nos seus esforços, tá certo? Então, quando você crê e você acredita que aquilo é capaz, você acredita que tem uma força maior dentro de você, sobre você, que está te regendo na sua aptidão, na sua vontade, na sua fome, na sua força, na sua energia de conquistar aquilo, saiba que muitas das vezes você vai lutar e você não vai conseguir ver, né? Quantos soldados no exército, na luta, na guerra, saíram, vamos lutar com espada, com lança, com flecha, com armas de fogo, mas não viram a vitória. Eles não presenciaram, não viram a vitória, mas estavam ali presentes, estavam na fé que iam ser vencedores, que iam estar na batalha, lutando. Se eles estivessem vivos, iam levantar a bandeira da vitória junto, mas eles participaram e morreram e não viram a vitória acontecer, mas aconteceu. Né? Para o inimigo houve a derrota. Muitos viram a derrota e muitos lutaram bravamente, mas não viram que foram vencidos, que a vitória foi do oponente.
Assim é a fé, assim é acreditar, né? Eu quero tanto aquele emprego, eu preciso tanto, é o meu sonho, eu estou preparado para aquilo, é aquilo que eu almejo, aquilo que vai me fazer feliz, realizado profissionalmente, como pessoa, é o que eu quero dividir com a minha família, né? Mas muitas das vezes você luta, faz os caminhos, estuda ou não estuda, mas com todas as garras, e lá na frente você vê que sua vida finalizou e você não conquistou. Mas você teve fé, você teve o seu ânimo, a sua luta, até com a sua conquista pessoal, porque você chegou tão perto, né? Mas muitas das vezes um filho seu se espelha em você, né? Uma filha se espelha em você e conquista, um neto se inspira em você e conquista. Automaticamente ele continuou o seu legado, ele continuou a sua fé, ele comprou a sua fé, você transmitiu a sua fé, ensinou a sua fé, e ele abraçou isso, foi um alimento para a alma dele, e ele conquistou, ele sentiu o prazer da vitória por você, tá certo? E é assim que acontece conosco, temos que praticar a fé, né? Ter a dúvida, igual eu falei, é saudável, é parte do ser humano, mas não deixe a dúvida superar a sua fé. Tem que ser dosado, tem que ser equilibrado e tem a tendência de crer e crer cada vez mais, tá certo? Cada vez mais nos seus objetivos, na sua capacidade, em você. Ter fé é crer, é acreditar que aquilo é possível, né? Certa vez eu estava desempregado, com a dificuldade, já passando quase fome, né? A esposa ali trabalhando simplesmente para a gente se alimentar, as contas vencendo e tudo mais, já não tinha mais recurso, as reservas já tinham acabado, parentes já estavam até enjoados de ajudar nós financeiramente, com mantimento e tudo mais. E aí minha esposa chamou a gente, eu, minhas filhas, para ir à igreja. Eu estava tão para baixo, o carro quase não tinha combustível para a gente chegar na igreja. Sabíamos que podíamos ir, mas não sabíamos se ia voltar com o carro. Era um dia de frio e chuva, mas tínhamos que ir com o carro e a igreja era um pouquinho distante. Chegando lá, eu estava numa angústia, uma tristeza muito grande, mas sabia que Deus, né, como cristão que eu sou, tinha a resposta para mim, né? Eu não poderia finalizar minha vida numa situação daquela sem saber que a minha família iria ter um respaldo financeiro, ou pelo menos por aqueles dias se alimentar para mim ficar tranquilo, né? Eu jamais pensei em acabar com a minha vida, não, pelo contrário, eu queria algo para poder lutar, eu queria uma enxada para carpir, uma vara de pescar para pescar, eu queria alguma coisa, sabe? Eu queria mais tempo, queria que o dia tivesse 48 horas para poder correr atrás da possibilidade de mudar aquilo ali, né? Então eu acreditava em Deus. Dúvidas sim, lógico, passava pela minha cabeça. Eu acho que eu vou viver assim, eu acho que as coisas não vão dar certo, né? Eu errei mesmo, eu prejudiquei isso, prejudiquei aquilo e foi culpa minha. Lógico que tinha, mas a minha fé era maior no Criador do Universo, era maior na minha capacidade, na minha força interior, principalmente na minha família, né? Na minha saúde que eu tinha, né? E crendo que eu tinha capacidade profissional. Aí eu sentei ali, sabe, e algumas coisas, e eu vou dizer para você que alguns milagres aconteceu, né? Aconteceu, mudou radicalmente em uma semana, basicamente. Ah, tô mentindo? Ah, isso daí é coisa de televisão, ficção, só acontece lá na televisão? Pode pensar do jeito que você quiser. Eu sou testemunha ocular e vivi isso daí. Eu vivi isso daí, minha esposa viveu isso daí, minha família viveu isso daí, sentiu junto comigo essa alegria e essa sensação da fé, sabe, da crença, de você acreditar que aquilo é possível mudar o cenário, né? O choro pode durar uma noite,
Mas alegria, você tendo fé, você acreditando, a alegria pode vir pela manhã, tá certo? Então basta crer, acreditar. A dúvida pode vir. As pessoas negativas pode vir, né? Mas você é positivo, você tem o amor maior, você acredita que Deus é maior. Certa vez também uma pessoa com o mal do câncer, essa pessoa tinha os filhos, o marido, o marido, a vida, né, conjugal, os compromissos, tudo, e se deparou com um diagnóstico desse. Ela foi já sem fazer quimioterapia, sem fazer radioterapia, sem nada, só tinha o diagnóstico. Foi em 3, 4, 5, 6 médicos, o diagnóstico era o mesmo, foi nos melhores especialistas, né, por um intermédio ou outro, o diagnóstico era aquele. Ela já rapou a cabeça, já colocou um vestido amarelo, já parou de pintar a unha, já tirou o batom do rosto e falou assim: eu tenho essa enfermidade. Se ela for finalizar minha vida, então eu vou traçar a minha positividade daqui até tanto tempo, né? Eles não falam que quem tem essa doença vive aí 6 meses, então daqui até 6 meses eu quero realizar o que eu estou almejando para minha família, que eu ia levar aí mais 30, 40 anos. Eu vou tentar resumir ela, não adquirindo bens, mas fazer em prol da minha família, da minha vida e do meu círculo de realidade. E ela partiu para aquilo, sabe? E foi fazendo, teve que começar a quimioterapia, lógico, né? Não abandonou o tratamento e foi fazendo, falando a realidade para os filhos, falando com o marido, com as pessoas do seu convívio, vivendo sua realidade. Quando foi chegando perto dos 6 meses, faltando ali uns 20 dias para completar 6 meses, ela ainda estava fisicamente do mesmo jeito, né? E assim, debilitada por causa da quimioterapia, tal, tudo. Mas ela andando, tal, tudo, ela pegou e foi fazer algumas coisas, tal, né? E naquele ritmo dela, naquele ritmo, quando faltava alguns meses para ela poder dar os 6 meses, né, que ela ia basicamente falecer, né, isso pelas estimativas dessa doença. Ela chegou uma carta na casa dela, né, de um dos melhores laboratórios, que o caso dela tinha passado até por estudos internacionais e que não constava mais as células cancerígenas no corpo dela. Ela falou: eu acho que confundiram isso, não é possível, né? E ela ainda continuando naquele ritmo, tal, tudo. Aí o marido dela achou o resultado, levou lá pro médico, o médico: não, é isso mesmo, levou para outro, isso mesmo. Ela pegou e foi passar pelos médicos, já não diagnosticaram mais o câncer nela, né? Realmente é diagnosticado como maligno, tudo, tudo bem. Ela irradiou a alegria na família, ela irradiou a alegria nela, ela sempre pensou positivo, né? O caso dela é o caso dela, mas ela serviu como exemplo, né? Se ela tivesse falecido, ela estava preparada, porque ela começou até nesses 20 dias para dar os 6 meses, ela ia se preparar para chegar nos últimos minutos dela. Ela ia preparar a família, os filhos dela que era pequeno, o esposo, sabe? Ela ia preparar todo o terreno. Segundo ela estava falando, eu já ia comprar a roupa que até que eu ia adormecer no caixão, né? Ela já ia se preparar para isso psicologicamente. É uma baita numa estrutura psicológica, é uma baita numa fé, de uma crença que a vida, a essência da vida é acreditar na força maior. Você veio no mundo e do mundo você vai partir, você saiu do pó e vai voltar pro pó. Ela teve a graça de viver o momento de se preparar pro último minuto, mas ela teve a cura, né? Um milagre a mais. Ela soube esperar o tempo certo. Ela não
morreu de ansiedade, já sofrendo, eu vou morrer, começou a morrer antes. Não, ela nem ficou na chatice, na doença amargurada e remoendo os exemplos que para trás negativos. Não, ela ficou estabilizada, ela continuou na vida dela, no ponto dela, e principalmente curtindo a fé dela. Com as dúvidas, claro, ela tinha filhos pequenos, ela tinha uma vida pela frente. Claro que tinha as dúvidas, mas a fé dela foi maior acima de tudo, tá certo? Fique com Deus, um forte abraço no seu coração. Muito obrigado por você acompanhar o nosso canal. Pratique a fé, pratique a fé. Tenha dúvida sim, às vezes até a negatividade bate, mas seja positivo e pratique a sua crença. Creia e acredita que será tudo possível, tá certo? Mova montanhas com a sua fé. Um forte abraço no seu coração. Fique com Deus. Tchau, tchau.